Então, gente, para iniciar, eu gostaria de começar orando novamente. Quero pedir a vocês para fechar os olhos, para a gente orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos aqui, Paizinho, nessa noite. Estamos aqui, Senhor, porque Te amamos, Pai. Porque queremos aprender mais de Ti. Hoje, Senhor, nós não vamos Te pedir nada. Nós só queremos, Senhor, a Tua presença neste lugar, Senhor. Pois Tu é o convidado especial aqui nessa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo possa transbordar. Que possamos, Senhor, sentir essa presença, Senhor, que tanto a gente anseia, Pai. Pois, Senhor, é isso que é o mais importante, Senhor. Que possamos, Senhor, todos os dias procurar estar mais perto de Ti. Que, Senhor, possamos, Pai, fazer a Tua vontade. Que a Tua glória, Senhor, venha resplandecer através das nossas atitudes e da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pois já sentimos a Tua presença aqui. Obrigada por o Senhor estar aqui. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Gente, antes que tudo, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Agradecer especial também ao meu marido, que antes de eu chegar aqui, ele orou por mim, ele me liberou, ele me autorizou a cumprir a missão de Deus. E a gente sabe que o nosso marido é a autoridade de Deus aqui na terra, na nossa vida. Agradeço também a pastor, a irmão Carlos, pela confiança. E foi com muito tremor e temor que eu disse sim, eis-me aqui, Senhor. Então, nós estamos aí em 2025, né? Um ano que foi bem esperado, a gente sempre espera um ano novo, novas expectativas. E esse ano, a gente iniciou desde janeiro aí com uma série de mensagens. Mensagens que irmãos e irmãs apaixonadas por Cristo aqui da nossa igreja nos trouxeram. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Essas mensagens que a gente ouviu durante todo esse mês de janeiro, mudou alguma coisa na sua vida e na minha vida? Será que a gente deixou que essas mensagens nos transformassem, que as nossas atitudes mudassem, que a gente deixasse de fazer alguma coisa e fizesse outra coisa, por o que a gente aprendeu aqui durante esse mês de janeiro? Será que isso aconteceu? Gente, essas mensagens que a gente ouviu aqui durante todo esse mês, não foram mensagens apenas para a gente ouvir. Foram mensagens para a gente colocar em prática, para a gente viver. E esse ano de 2025, nós temos uma palavra profética sobre a nossa igreja. Quem é que lembra? 2025 é o ano de obras maiores. Muito bem. E nós, com certeza, nós temos essas expectativas, a gente quer viver essas obras maiores, né? Quem não quer? Quem não quer mudanças, quem não quer realizar sonhos, quem não quer atingir aquele projeto, realizar aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Mas o que a gente tem que querer de verdade é conhecer mais o Senhor. O que a gente tem que procurar todos os dias da nossa vida é conhecer mais dele, é transbordar do Espírito Santo. Quando a gente transborda do Espírito Santo, o resto é extra, vem naturalmente na nossa vida. Porém, para experimentar essas obras é necessário estarmos preparados espiritualmente. Assim como o atacante treina para fazer gols, né? Ele treina bem muito para poder fazer gol. Nós precisamos também procurar Deus todos os dias. A gente precisa do sobrenatural para sermos moldados, fortalecidos e capacitados para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E uma frase que eu queria que vocês se lembrassem, eu vou estar repetindo ela durante toda essa mensagem. O sobrenatural, ele sempre vai vencer o natural. Então, que a gente possa ter isso em nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre novas vestes para obras maiores. A gente precisa dessas novas vestes para que esse ano a gente possa ter essas obras maiores na nossa vida. Entendemos que as novas vestes fazem parte para alcançar a intimidade e o relacionamento com o Pai.
Lá em Colossenses 3,10 diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui a Bíblia nos ensina que devemos se revestir de uma nova natureza, novas vestes. O objetivo é que se tornemos parecidos com Jesus, para que possamos conhecê-lo completamente. E quando falamos sobre essas novas vestes espirituais, entendemos que elas são necessárias para que a gente possa ter avanço na nossa caminhada com Deus. Então, para vocês não ficarem ansiosos, eu vou dar logo spoiler aqui dessa mensagem. A gente vai ter 5 vestes. Então, a primeira veste que a gente tem que vestir para a gente conseguir chegar a ter esse relacionamento com o Pai é a generosidade e o serviço, que é o reflexo de Cristo aqui no mundo. Lá em Atos 20:35 diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. E aqui, nesse versículo, Deus nos mostra que Deus nos chama para ser canais de bênçãos. Deus quer que a gente realize essas obras, né? Essas obras maiores Deus quer que a gente realize. Mas aqui Deus está primeiro nos chamando para sermos generosos e para o serviço. Servir e dar aos outros reflete o amor de Cristo e abre caminhos para essas obras maiores. Aqui na nossa igreja, nós temos muitos ministérios, né? Que colaboram com a implantação do reino de Deus aqui na terra. E lá em casa, todos nós servimos. E eu tenho o privilégio de estar à frente do ministério que é muito abençoado, juntamente com meu esposo, que é o Ministério Ação Social, que Dilma até falou um pouquinho aqui desse ministério. Ele serve hoje a comunidade com a auriculoterapia, orientações sobre o INSS, psicopedagogia e temos também o Mercado Solidário. E neste último domingo, dia 19, aconteceu a 6ª edição do nosso Mercado Solidário. Esse momento, ele é sempre único na vida daqueles que estão servindo, mais do que na vida daqueles que estão recebendo. Hoje nós estamos atendendo 10 famílias. Como esse é o ano de obras maiores, a gente deseja atender 20, 30, mas eu sei que Deus está trabalhando para que isso chegue a acontecer. E nesse domingo, teve algumas famílias que testemunharam um pouco de como é ser abençoado com esse mercado solidário. E assim, lá, nesse momento, foi muito choro, gente. A gente sempre faz uma oração antes de iniciar e eu não me controlei. Porque, assim, as famílias, elas se emocionam. Teve família que disse assim: eu fico esperando o dia desse mercado, porque na minha casa não tem o que comer. Então, quando a Bíblia ela fala que é melhor dar do que receber, é esse sentimento que Deus ele trabalha dentro da gente, é esse doar. E assim, se eu fosse perguntar aqui, eu sei que vocês têm algo a dizer sobre isso, mas o melhor é a gente estar ali, servindo, fazendo. E o nosso Mercado Solidário, juntamente com o Bazar, ele atua abençoando essas famílias e promovendo dignidade, justiça e socorro para aqueles que mais precisam. Então, assim, eu também quero pedir a vocês que continuem doando e agradecer pela generosidade da nossa igreja, pois vocês têm sido esse canal de bênção na vida dessas pessoas. Como diz no texto que a gente leu, né? A maior felicidade em dar do que em receber. Isto é ser servo. Ser igreja é mais do que participar dos cultos, é viver em comunhão, compartilhar a fé, servir uns aos outros e crescermos juntos nessa jornada espiritual. Lá em João 13, 14 e 15, diz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, nós temos que se levantar. Nós temos que se levantar como filhos e filhas de Deus. Eu creio que Deus está levantando essa igreja. Deus está levantando irmãos
irmãs que se aprofundem mais na palavra e no servir, que serão instrumentos em suas mãos para impactar vidas. São crentes que cansaram do raso, que buscam intimidade com Deus e têm um desejo ardente de conhecê-lo mais profundamente. Crentes apaixonados por servir e fazer a diferença em vidas. Juntos estamos construindo uma igreja que se apoia mutuamente, que oram uns pelos outros e que se levantam para enfrentar os desafios da vida juntos. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui para vocês, nesse primeiro ponto, nessa primeira veste, é que vocês se envolvam em ministério, ajudem os necessitados e sejam um instrumento de Deus para impactar vidas. E quando você estiver fazendo isso, você vai entender que você pode não mudar muita coisa no mundo, mas você vai mudar o seu mundo. Dentro de você, muitas coisas irão acontecer. Você vai amadurecer, você vai crescer e você vai ter essa intimidade e esse relacionamento com o Pai. E a nossa segunda veste é a adoração, vida de entrega e reconhecimento. O serviço sem adoração, está faltando alguma coisa, né? Eu tenho que servir a Deus, mas eu também tenho que adorá-lo. Aí você pergunta, adorar? Adorar é para quem canta aqui no grupo de louvor, para quem louva, é os ministros de louvor, os levitas? Eu respondo a você, não. Porque se fosse assim, quem não tem o dom de cantar assim como eu, né, ia ficar meio difícil. Mas, lá em João 43, 23, diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração, ela não é apenas cantar, mas viver em redenção total a Deus. Uma vida de adoração gera intimidade com Ele e abre portas. A adoração não é apenas para quem canta no ministério de louvor, para quem é levita, é para todos nós. A verdade é que podemos adorar a Deus de diversas formas, obedecendo a Ele, amando ao próximo, testemunhando a sua palavra, cultivando um coração puro, servindo as pessoas, orando. A adoração, ela exalta a Cristo. A adoração vai além do momento do culto. A adoração, a gente tem que levar ela para casa. É uma frase que eu já escutei muito aqui na igreja, que a gente tem que chegar adorando e tem que voltar para casa adorando. Então, essa é a verdadeira adoração. Nós devemos levantar um altar de adoração na nossa casa, para o nosso Pai. Lá em Gênesis 2,15 diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui nesse versículo eu entendo que cultivar, que o serviço para Deus também é adoração. Quando a gente serve, quando a gente ajuda, quando a gente é amoroso, isso é adoração. Teve um irmão que foi lá em casa essa semana e ele olhou lá um móvel que tem lá em casa e ele disse assim: esse móvel aqui foi feito com excelência. Tem algum defeito lá no grupo que faz esses móveis, mas isso aqui foi feito com excelência. E ele contou um pequeno testemunho que eu queria dizer aqui a vocês que eu achei muito lindo. Ele disse assim: lá na minha empresa, eu treinei o meu pessoal para quando chegar para trazer o meu produto para o cliente, ele só pode sair daquela casa quando o cliente estiver satisfeito. Quando o cliente estiver feliz com aquela entrega. Ele disse, né? Eu entendi assim: eu estou no mercado de trabalho não para ganhar dinheiro, mas para gerar satisfação, para gerar esse sentimento de felicidade no meu cliente. Então, o que eu entendi com a fala daquele irmão? Que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus e não para o homem. Que tudo que a gente colocar a mão, a gente possa glorificar o nome de Deus. Então, esse irmão,
com essa forma que ele tem de trabalhar, eu consigo entender que lá no trabalho dele, no meio secular, ele está glorificando o nome do Senhor. Então Deus, ele recebe essa adoração. Quando eu cuido dos meus filhos, quando eu cuido do meu esposo, eu estou adorando ao Senhor, eu estou cultuando ao Senhor. Então eu queria dizer a vocês nessa noite, meus irmãos, que adorar ao Senhor não é só aqui na igreja, não é só aqui no culto. Você que é mãe, que tem filho pequeno, que ainda não pode vir para a nossa igreja, quando você está em casa, limpando a fralda do seu bebê, você está adorando ao Senhor. Quando você coloca a mesa, quando você serve os seus, você também está adorando ao Senhor. Marido, quando você cuida da sua esposa, quando você zela por ela, você também está adorando ao Senhor. Esposa, quando você cuida do seu marido, quando você é submissa, você também está adorando ao Senhor. Amém? Amém. Então, a gente entende aqui que o nosso primeiro ministério começa na nossa casa. É lá que a gente deve levantar um altar de adoração ao Senhor. E eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu lá em casa. Era um dia ordinário, um dia comum. Um dia como a maioria dos nossos dias são assim, né? A maioria dos nossos dias são dias comuns. E eu estava em casa, era um dia de sábado, estava meu marido, estava meus filhos, e eu tive uma impressão, e eu imaginei, eu digo, Senhor, será que essa impressão é minha ou é do Espírito Santo? A gente sempre fica com essa dúvida. E a vozinha dizia assim, faça um ato profético com os seus e um momento de adoração. Eu digo, mas Senhor, eu não sei muito como é que eu vou fazer isso, não. Aí, aquela voz, e sendo claro, né, me mostrando o que era que eu deveria fazer. Era mais ou menos umas 9 horas da manhã, eu estava fazendo um almoço, né? Sempre quando é final de semana, eu trabalho de segunda a sexta, e no final de semana eu tenho mais tempo, e eu quero fazer uma comida diferente, quero colocar a mesa, aquela melhor louça para os meus. E nesse dia eu estava fazendo exatamente isso. Estava com muita coisa para fazer, organizando a casa. E aquela impressão no meu espírito continuava. Faça um ato profético com os seus e um momento de adoração. Então eu disse o seguinte, eu vou orar, né? Aí fui orar. Senhor, se essa impressão é mesmo do Espírito Santo, me dá uma palavra. Eu quero um versículo para cada um. Deus já tinha me dito o que era que eu tinha que fazer naquele dia, né? Eu digo, agora então me dá uma palavra. Eu fui lá na Bíblia, abri a Bíblia e Deus foi me dando. Deus me deu uma palavra para cada um, para os 4, né? Os 3 filhos e o marido. E como a gente aprendeu aqui, né, que obedecer também é adorar a Deus, rapidamente eu preparei o ambiente, coloquei um louvor, forrei a mesa, coloquei flores na mesa, a Bíblia marcada com os 4 versículos, 4 vasilhas com água morna, e sais com ervas naturais para escalda-pés. Minha gente, vou contar a vocês. Coloca a foto aí, mídia, para eles verem. Só a primeira foto. Foi muito lindo. Quando sentaram os 4 assim, e eu comecei a orar, li o versículo que Deus mandou para cada um, e teve o derramado do Espírito Santo. Foi um culto lá em casa. Foi uma adoração, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo naquele lugar foi tremenda. E aí teve muito choro. E quando eu pensei que tinha terminado, né, eu disse, pronto, agora terminou. Que eu me levantei. Aí eles me colocaram para sentar e lavaram os meus pés e oraram por mim. E derramaram palavras proféticas sobre a minha vida. E assim, quando a gente foi terminar aquele momento, já era mais de 1h da tarde, já ia dar 2, ninguém estava com fome. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque a nossa casa é esse lugar. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Na nossa casa tem que ser a extensão do que acontece aqui na igreja. Eu não posso ser crente só aqui nessa igreja. Eu tenho que ser crente na minha casa, eu tenho que ser crente no meu trabalho, eu tenho que ser crente com os meus vizinhos, diante dos meus familiares. É mais difícil, eu acredito, porque lá em casa eu estou lá sem maquiagem, lá em casa eu sou eu. Lá em casa, eu sou quem verdadeiramente eu sou. Mas é lá que eu tenho que deixar transbordar o Espírito Santo na vida dos meus. Então eu quero dizer a vocês, vale a pena. Vale a pena vocês zelar, vocês cuidar
daquela pessoa que Deus lhe deu, da família que Deus deu a vocês. Amém, igreja? Então, faça da sua casa um altar de adoração, vida de entrega e reconhecimento ao Senhor. Pois tudo começa e termina em casa. Nas coisas mais simples, no dia a dia, e onde sua fé e adoração é lapidada e fortalecida. O teu lar é o teu treinamento número 1. Eu orei muito pela família que eu tenho hoje. Eu já passei por muitas dificuldades, mas hoje eu vejo a minha oração sendo respondida. Então, jovens, adolescentes, vocês orem pelo seu futuro esposo, ore pedindo a Deus um casamento abençoado, filhos que se derramem na presença do Senhor. Orem porque Deus escuta a oração de vocês. Amém? Lá em 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que Deus nos deu é para a glória dele. Isso é adoração a Deus. Então, tudo que você tem nas mãos hoje, glorifica o nome de Deus, glorifica o nome de Deus com o seu trabalho, com a sua profissão. Glorifique o nome de Deus com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Porque as pessoas lá do mundo, vocês não vão precisar nem falar muito. As pessoas vão entender que existe algo diferente em vocês. E esse algo é Jesus. E nessa segunda veste, o que eu quero deixar para vocês é que cultivem momentos diários de adoração pessoal e com os seus, louvando a Deus não apenas nos bons momentos, mas também nos momentos de dificuldade. E a terceira veste é a meditação na palavra, fortalecimento e direção. Serviço. Se serviço sem adoração, está faltando alguma coisa? Adoração sem meditação na palavra, também está faltando alguma coisa. Então, a gente precisa servir, adorar e ler a palavra de Deus. Lá em Josué 1:8, diz o seguinte: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, Deus aqui, Ele está nos dando a chave para a gente prosperar. E qual é a chave? Meditar na palavra de dia e de noite. Meu Deus, é fácil isso? Ler a palavra de dia e de noite? Não é fácil. Mas se eu ler a palavra de dia e de noite, eu vou me lembrar dela. Mas quando eu falo de noite é nos momentos de dificuldade. Se eu estou tendo essa entrega, se eu faço minha devocional, não é fácil, né? Fazer a devocional todos os dias, a gente sabe que não é fácil. Mas isso nos fortalece. E nesse momento de devocional, tem que ter a leitura da palavra. E quando eu faço isso, nos momentos de dificuldade, Deus ele vai trazer à nossa mente aqueles versículos que a gente está precisando naquele momento. Então, a palavra é o fundamento para realizar as obras maiores. Ela renova nossa mente e fortalece nossa fé. Então, a palavra, ela nos transforma. Às vezes, um irmão diz a gente: não faça isso, que isso é errado. Mas quando Deus, ele diz a gente, através da palavra dele, é forte, né? A gente não fica em paz. Lá em Mateus 4:4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra foi Jesus que falou. Jesus, ele enfrentou Satanás no deserto. E como foi que ele enfrentou Satanás? Usando a palavra. Sem o conhecimento das Escrituras, nós somos vulneráveis às mentiras do inimigo. O inimigo, ele se levanta, mas todas as vezes que ele se levanta na vida de um crente é para cair. Todos os dias temos que nos fortalecer e fazer
o que a gente tem que fazer. Nós não somos criança para a gente fazer o que a gente sente vontade. A gente tem que fazer o que é certo. E o que é certo? O que é certo é a gente procurar essa intimidade com o Senhor. Você pode dizer, Patrícia, minha vida é muito corrida. Aí eu vou dizer a você, a minha também é. Porque eu trabalho 8 horas por dia. Eu sei que vocês às vezes trabalham 8, 10, 6, mas a gente não importa. Às vezes a gente nem trabalha. Quando eu estou de férias, eu vou dizer a vocês, é a época mais difícil da minha vida de fazer devocional. Quando a pessoa está de férias, a gente quer se acordar a qualquer hora. Eu estou descansando. Mas nós temos que fazer o que é certo. Nós temos que fazer o que é correto. Não o que nos dá vontade de fazer. Não, eu não estou com vontade, mas eu vou fazer assim mesmo. Porque a palavra de Deus é como se fosse o nosso remédio. É o que nos cura. Então, eu preciso daquele remédio. Então, eu vou tomar. Mesmo se naquele dia ele não está muito doce, mas eu vou tomar. Ali, eu vou me encher da presença do Senhor. Existem guerras pontuais na nossa vida, que só vamos ganhar de joelho, com oração e leitura da palavra. A palavra de Deus começa em mim. A palavra de Deus começa em você, mas ela alcança gerações. Quando você mergulha na palavra de Deus, você alcança os seus vizinhos, você alcança os seus colegas lá na faculdade, você alcança as pessoas que estão ao seu redor. Ao longo da minha vida, eu já enfrentei muitos desafios, como traições, percas, fome, abandono, orfandade, desigualdade social, abuso infantil, desemprego. Eu já enfrentei tudo isso. Alguns irmãos aqui na igreja já ouviram o meu testemunho na íntegra. Eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Mas quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me lembro como se fosse hoje. Foi no dia 7 de março de 2010. Foi na congregação lá da Coab. Tinha uma congregação que era a congregação da Primeira Igreja Batista. Lá eu aceitei Jesus. E depois o pastor Mauro veio para a nossa igreja, fechou a congregação e trouxe todos os membros para cá. Então, desde esse dia, eu comecei a buscar esse Deus, a buscar a palavra dele. E naquilo, Deus, ele transformou as minhas feridas em cicatrizes. Foi assim que eu descobri valiosas lições, que aprendi durante a minha árdua jornada. E foi aí que Deus, ele me transformou. Hoje, as minhas cicatrizes servem para curar outras pessoas. O meu testemunho serve para curar irmãos e irmãs. Ano passado, a gente fez o nosso encontro com Deus. E lá eu tive a oportunidade de contar meu testemunho. Quando acabou, várias pessoas lá daquele encontro, várias mulheres me procurou e disse: Patrícia, eu já passei por isso que tu passou. Mulher, e como é que tu está de pé hoje? Então eu digo a você, irmãos e irmãs, tudo que a gente passa tem um propósito. É o propósito de nos fortalecer, é o propósito que aquele nosso testemunho possa abençoar outras vidas. Então, eu sei hoje que tudo que eu passei foi para glorificar o nome de Deus. Tudo que eu passei no passado é por isso que hoje eu estou aqui. E que eu posso falar com autoridade daquilo que eu vivi. E eu posso falar que Deus, ele faz maravilhas através da sua palavra. E lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meus irmãos, não importa as estações que estamos vivendo hoje, temos que estar sempre aos pés de Jesus. Nós não somos perfeitos, mas devemos nos aperfeiçoar pela palavra de Deus. A palavra, ela transforma as nossas práticas. Nós sabemos que não adianta a gente falar. Até com os nossos filhos em casa, a gente vê que o exemplo, ele arrasta.
Eu estava vendo um comercial ontem, eu não sou nem de assistir, eu acho que era no celular que eu estava vendo. Estavam os pais na sala mexendo no celular. Aí veio o filho, se sentou e começou a mexer no celular. Aí os pais observaram, soltaram o celular e pegaram um livro para ler. O filho foi lá dentro, pegou um livro e sentou no meio dos pais. Meu Deus, é muito lindo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta eu sair por aí nesse mundo falando que Deus é bom, que Deus te ama, se eu não viver. Se eu não viver o que Deus quer que eu viva. Então, antes de eu falar, eu tenho que viver. E o meu testemunho vai falar mais alto do que as minhas palavras. Amém? E lá em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, Ele fala com a gente e Ele está nos chamando para viver de acordo com a sua vontade. A autoridade, ela flui nas nossas vidas, naquilo que já vencemos, naquilo que já vivemos. Nós temos que viver a palavra e obedecer. E obedecer essa palavra todos os dias da nossa vida. Então, nessa terceira veste, o que é que eu quero deixar para vocês? Eu quero pedir a vocês que vocês façam um plano de leitura da Bíblia 2025. Por que um plano de leitura? Eu posso abrir lá minha Bíblia, pegar um versículo e ler. Posso também. Mas a palavra de Deus, ela é um manual para as nossas vidas. Então, de Gênesis a Apocalipse, as histórias elas estão lá para que eu e você conheça mais de Deus. Amém? Deus, Ele quer que a gente tenha compromisso. Compromisso com a palavra dEle. Um crente forte é um crente firmado na palavra. Será que... Essa pergunta eu tenho que me fazer todos os dias. Será que as minhas atitudes condiz com as minhas palavras? Será que o que eu falo, eu estou colocando em prática? Porque antes que eu venha a falar, eu tenho que praticar. E o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos e para as pessoas que convivemos é a nossa vida. É a palavra de Deus que vivemos na prática. Então, vamos habitar na presença de Deus. E a quarta veste. A oração é a base para conectar-se com Deus. A oração é a base para conectar-se com Deus. O serviço sem adoração, falta alguma coisa. A adoração sem palavra, falta alguma coisa. E a palavra sem oração, falta alguma coisa. Então, nós temos que ter esse compromisso com o Senhor. A gente não pode fazer aquilo que a gente sente vontade, como eu já disse a vocês. E a gente tem que saber o que é que Deus gosta. Eu aprendi uma lição bem preciosa, semana passada. Eu estava na mesa com uma colega minha. Uma colega não, uma amiga que Deus me deu. É uma amiga de coração, que eu amo muito ela. E lá a gente estava sentada e a gente está fazendo um trabalho, né? E ela disse, vamos tomar um café? Aí eu disse, vamos. Adoro um cafezinho, né? Era à tarde, umas 4 horas. A gente sentou na mesa e ela disse, eu fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. É o meu primeiro bolo. Aí eu digo, eita, que delícia. Ela colocou na mesa, a gente comeu esse bolo, tomou o café. Minha gente, eu fiquei olhando ela comendo aquele bolo. Ela comeu aquele bolo com tanto prazer. O bolo estava uma delícia. Só que a minha estação hoje não é muito esse bolo. Mas eu comi, lógico, a gente tem que comer. E estava muito gostoso. Mas ela comeu com aquela intensidade, com aquele... Eu fiquei tão envergonhada. Eu vou contar para vocês o porquê que eu fiquei. Na semana antes, ela tinha ido lá para casa. E o que foi que eu ofereci a essa irmã? Ofereci café, mas com um bolo que eu gosto. E qual é o bolo que eu... Essa minha estação hoje, eu estou gostando do bolo assim. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Aí ela diz assim, Patrícia, esse bolo é sem vida. Aí foi esse bolo que eu servi para ela.
Minha gente, eu aprendi uma lição muito linda. Não sirva para as pessoas aquilo que você gostaria de comer. Não dê ao outro aquilo que você gostaria de ter. Porque não é o que o outro quer. O que estava faltando comigo e essa minha amiga? Mais intimidade, para me saber o que é que ela gosta. Então, você tem que dar ao outro aquilo que ele quer receber. Então, com Deus, aí eu aprendi essa lição. Que com Deus também é assim. Nós temos que dar a Deus aquilo que Ele quer receber. E o que é que Ele quer receber da gente? Ele quer serviço, Ele quer adoração, Ele quer que a gente leia a palavra, Ele quer oração, Ele quer entrega, Ele quer intimidade. Então, eu tenho que dar a Deus o que Ele quer. E não o que eu acho que Ele quer. O resto do meu tempo, ou nenhum tempo. Eu tenho 24 horas. Qual é o tempo que eu estou dando para Deus? Então, fica aí a dica. Dê ao outro o que o outro quer receber. Mas antes disso, você vai ter que ter intimidade. Porque se eu não tivesse ido na casa dela, sentado na mesa dela, eu não ia saber o que era que ela gostava. Agora, quando ela for lá em casa, eu vou dar ela agora um bolo saboroso, uma cobertura de chocolate. Fica a dica. Então, a nossa quarta veste, a oração, a base para conectar-se a Deus. E lá, em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o seguinte: orai sem cessar. Esse versículo é muito pequenininho, né, gente? Mas é forte. É só uma frase. Orai sem cessar. Então, eu não tenho que orar uma vez durante o dia, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho que iniciar o meu dia orando e tenho que finalizar ele orando. O meu dia inteiro tem que ser de oração e adoração ao Senhor. Então, para isso, eu tenho que mergulhar nessa presença. Então, a oração, ela faz a gente ter essa intimidade com o Pai, com o nosso Pai, o Deus que a gente serve. E lá em Mateus 14, 23, diz assim: e tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer estava ele só. Quem era que ia orar? Jesus, o próprio Deus. Ele tirava um tempo para ficar só, para orar. E nós, que somos tão pequenininhos, a gente às vezes não faz isso. E a gente não tem que só orar quando a gente tiver algo grande para pedir ou algo grande para agradecer. A gente tem que fazer isso todos os dias. Ao levantar, a gente já tem algo a agradecer a Deus, né? Agradecer pela vida, pelo acordar, pelo ar que respiramos, pela nossa família. Nós temos que expressar essa gratidão a Deus todos os dias. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. E Ele nos dá tudo sem a gente merecer nada, né? Só porque Ele é misericordioso e bondoso. Então, que nós possamos ter esses momentos de oração. A oração, ela é o combustível que nos liga ao Pai. Então, orar é estar perto daquele que nos criou. Olha que coisa linda, a gente tem esse privilégio de estar perto de Deus, quando a gente para falar com Ele. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus aqui, Ele está nos dizendo que Ele nos ouve. Ele está nos dizendo que Ele perdoa os nossos pecados. Ele está nos dizendo que quando a gente se humilha, quando a gente ora, quando a gente busca a face dEle e se afasta dos nossos maus caminhos, Ele dos céus ouve. Olha que coisa linda. E aqui na nossa igreja, a gente tem essa essência de orar, né? Nós temos ali atrás a nossa sala de oração. E eu costumo dizer que ali é um pedacinho do céu. Irmãos, uma vez no mês a gente tem o momento de oração, né? E lá na nossa sala, que tem o nosso relógio de oração uma vez no mês, aí lá na nossa sala coloca uma música no fundo. Quando você entra, você já se enche ali da presença. Quando você fecha seus olhos, a presença do Espírito Santo toma conta daquele lugar. Quem ainda não participou desse relógio de oração,
eu digo a vocês, não deixe de participar, é grandioso. Mas a gente sabe que a gente não tem que orar só na igreja, só na sala de oração. A gente tem que orar em todos os lugares. A gente tem que levantar esse altar de oração na nossa casa, no nosso coração. O nosso coração tem um trono, e nesse trono nós temos que colocar Jesus. Então, a oração, ela é a respiração da alma. E nós temos que estabelecer horários fixos de oração. Nós temos que ter essa rotina de intercessão pelos nossos projetos e pelas pessoas que a gente ama. A Bíblia, ela nos mostra que Jesus ensinou os discípulos a orar. Se a gente for olhar lá na Bíblia, tem uma oração base que o Senhor deixou para a gente olhar e aprender. Então, tudo que Deus espera de mim e de você é um relacionamento com Ele. É tudo o que Deus quer. Então, vamos aprender a dar ao Senhor aquilo que Ele quer, aquilo que Ele gosta. Oração é uma expressão de dependência de Deus. Então, eu mostro essa dependência do Senhor quando eu oro. E eu não tenho que orar só quando eu estiver triste, quando eu estiver sofrendo, quando eu estiver com desgosto. Eu tenho que orar em todos os momentos. E é melhor a gente orar pedindo a Deus que mostre o que a gente tem que fazer, do que a gente orar pedindo a Deus para resolver aquilo depois que a gente bagunçou tudo. Então, a oração, a gente entende aqui que a oração ela não é opcional. A oração ela é essencial na nossa vida. O que faz um veículo andar? O que faz um carro e uma moto andar? O combustível, vocês concordam comigo? E qual é o nosso combustível? É a oração. Nós temos que orar todos os dias. Todos os dias. Orar é estar com Deus, é caminhar com Ele, é ouvir o coração dEle. Além de Jesus, que Jesus é o nosso maior exemplo, a gente sabe que Jesus é o nosso alvo. A gente tem que seguir nossa caminhada olhando para Jesus. Eu não posso olhar para o irmão e nem para a irmã, porque eles podem falhar, mas Jesus ele é perfeito. Nós temos na Bíblia o exemplo de muitos homens e mulheres de Deus que orou. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel, quando foram proibir ele de orar, aí foi que ele foi para o seu quarto orar, pedindo a Deus direção. E o que foi que Deus fez? Deus fechou a boca dos leões para salvar Daniel. Então, a oração é mais do que palavra. A oração é estilo de vida. A oração não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o nosso. O nosso coração é que precisa ser mudado. Nós precisamos amadurecer, meus irmãos. A gente precisa crescer. E a gente só vai alcançar a plenitude com maturidade, intimidade e obediência a Deus. Lá em Tiago 4,7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, quando a gente está passando por aquele momento bem difícil, que a carne quer falar mais alto, nessa hora a gente tem que orar. Se a gente orar, a gente está mostrando resistência a Satanás e ele vai fugir. Então, quanto mais a gente ora, mais vivemos o sobrenatural. Então, diante das crises, a nossa reação tem que ser uma vida de oração. Não tem que ser uma oração. Quando a gente estiver na crise, a gente tem que mostrar aquela crise que a gente já tem uma vida de oração. Aí aquela crise vai passar que a gente não vai nem ver. Pois perto da gente está o Senhor. Deus, Ele não nos livra da dificuldade, mas Ele nos livra na dificuldade. Deus, Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou Daniel na cova dos leões. Então, meus irmãos, ter uma vida de oração nos dá intimidade com Deus. Oração é um estilo de vida. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então vamos
orar, abrir nossos corações e rasgar na presença do Senhor. A gente tem que se preocupar com o nosso coração. Quando a gente faz aquela limpeza dentro da gente, as outras coisas externas vão acontecendo naturalmente na nossa vida. Tudo aquilo que a gente pede, que a gente quer, será alinhado com a vontade de Deus e Ele vai nos entregar. Então, a nossa quinta e última veste, o jejum alinhado o espírito ao propósito de Deus. O jejum alinhando o espírito ao propósito de Deus. Lá em Mateus 6,16a diz assim, só a partezinha A, quando jejuardes. Quando jejuarem, diz aí nessa versão. Quando falamos em nos revestir espiritualmente, a gente entende que o serviço sem adoração está faltando alguma coisa. A meditação da palavra sem oração está faltando alguma coisa. E a oração sem o jejum também está faltando alguma coisa. O jejum, ela é uma prática espiritual poderosa. E graças a Deus, né, que na nossa igreja, o jejum, a gente faz. Toda semana, o Ministério de Oração coloca no nosso grupo um versículo e a gente tem essa prática. Nós já temos essa essência do jejum. Eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Quando iniciou o ano de 2025, Deus, Ele me chamou para estar fazendo esse jejum. E eu não contei para ninguém. Eu só contei para meu esposo, que ele viveu comigo esse momento, e para essa amiga que vai lá em casa sempre uma vez por semana, eu vou na dela, que a gente está muito perto, e ela chegou lá em casa mesmo no dia que eu estava entregando esse jejum, eu estava meio fraca, e eu contei para ela, só. E eu orei, e Deus pediu para me contar para vocês. E a gente tem que ser obediente, né? Mas eu nem queria contar, mas eu vou contar porque eu sou obediente. Vamos lá. Então, na transição de 2024 para 2025, Deus ele me chamou para jejuar. E eu pensei, né? Deus está me chamando para jejuar porque o início do ano, ele sempre é bem difícil na área espiritual, na área profissional. Ele sempre é bem difícil para mim na minha área profissional, porque são muitas incertezas, né? Eu sempre mudo de função e é muito difícil. Eu pensei que era por conta disso. Aí comecei esse jejum, né? E orei, e o Senhor disse assim, que eu precisava testar os meus limites ali. E eu procurei fazer o máximo que eu conseguia. Eu disse assim, Senhor, eu vou tentar fazer o máximo que eu consigo aqui. Os primeiros dias do ano, eu estava de férias, estava em casa, então ia dar tudo certo. Eu sempre jejuei junto com a igreja, uma vez por semana. O jejum normal, né? Apenas com água, tirando uma refeição diária, né? Ou o café, ou o almoço, ou a janta. No máximo que eu já jejuei até hoje, até antes desse jejum, foi 24 horas. E na transição de 2024 para 2025, eu realmente testei esses meus limites e foi poderoso, minha gente. Eu vou dizer a vocês, eu fiz o jejum da Rainha Esther pela primeira vez e eu digo a vocês, eu testei o sobrenatural do jejum no meu ser, assim. O jejum, eu entendi que o jejum ele não muda Deus, mas ele muda a gente. Ele muda a nossa forma de ver o mundo. Ele muda a nossa forma de ver o irmão. Ele muda a nossa prática diária. Então, essa prática é muito poderosa. Ela transforma o nosso ser. E lá em Isaías 58:5 diz assim: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e voltaria a sua mão contra os seus adversários. Lá em Atos 13:2 diz: enquanto jejuavam e oravam, o Espírito Santo disse: separai-me
a Barnabé e a Saulo para a obra para a qual os chamei. Jejum, ele não é fácil. Principalmente para a gente, né? Porque crente gosta de comer. Eu amo comer. É uma maravilha comer, meu Deus, é uma delícia. Então, é incrível, quando a gente está jejuando, sempre um irmãozinho nos convida para ir para a casa dele, sempre tem uma coisa gostosa, sempre tem oportunidades para comer naquele momento ali. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena. E se o propósito do nosso jejum for para se consagrar, para receber mais de Deus, para buscar a revelação do Espírito Santo de Deus, eu digo a vocês, aí o fogo desce. Então eu digo a vocês, se tiver alguém aqui nessa igreja que nunca jejuou, eu convido vocês para fazer isso. Tirar nem que seja uma refeiçãozinha, ou o café, ou o almoço, ou a janta. E nesse período de tempo, vocês estejam buscando a Deus. Vocês estejam adorando, orando, lendo a palavra. E vocês vão ver o quanto isso vai mudar dentro de vocês. O quanto vocês vão mudar. Lá em Mateus 4:2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vocês sabem quem foi que jejuou 40 dias e 40 noites? Foi Jesus. Então, eu iniciei essa pregação dizendo a vocês que Jesus é o nosso maior exemplo. E quero chegar ao fim dizendo a vocês que Jesus é o nosso maior exemplo. Então, se a gente tem que se espelhar em alguém, tem que ser em Jesus, porque Jesus, ele é perfeito. Então, esse período que Jesus passou jejuando, ele preparou-se para resistir às tentações e para realizar obras maiores. E isso foi antes de iniciar o seu ministério, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então, as vestes espirituais, elas podem nos ajudar a vencer tudo que a gente está vivendo hoje. Pois a nossa vida é espiritual. E há batalhas e guerras que vivemos, que o inimigo das nossas almas se levanta. Mas quando ele se levanta na vida do crente é para cair. Amém? Eu vou contar para vocês como foi o início do meu ano. Aí foi que eu entendi o porquê que Deus ele me chamou para jejuar esses primeiros dias. No dia 1º de janeiro, já era à noite, né? Acho que era mais ou menos umas 9h30, por aí. Os meus irmãos ligaram para mim e disseram que minha mãe estava doente. Patrícia, mãe está doente. A gente conversou e decidimos levar minha mãe ao médico e também levantar um jejum pela saúde da minha mãe. Minha mãe tem 62 anos e ela anda um pouco adoentada. Aí, a gente iniciou esse jejum dia 2, por coincidência ou não. Eu não vou dizer coincidência, porque as coisas de Deus não é coincidência. Hoje é dia 22 e está fazendo 21 dias. Então, a gente levantou um jejum de 21 dias pela vida da minha mãe. Um jejum para tirar apenas uma refeição durante o dia. E nesse período a gente está orando e buscando mais da presença de Deus e apresentando a vida da minha mãe em orações. Isso eu tenho 3 irmãos. Jussara, Maria Clara e Fernando, né? E comigo é 4. Eu tenho um grupo lá dos irmãos. Eu não tenho só um grupo dos irmãos, né? Eu tenho um grupo que tem um nome assim, Perguntas para Deus. Eu tenho um grupo que é de oração, um grupo que é de pregação. Eu tenho vários grupos no meu celular. Meu marido disse que eu sou a mulher dos grupos, porque eu gosto de estar arquivando as coisas importantes. Eu gosto de ter isso aí no acesso fácil, para quando eu precisar, eu ter nas minhas mãos. Então, a gente iniciou esse jejum pela vida da minha mãe, dia 2 de janeiro, que hoje a gente está entregando esse jejum. E aí vocês podem pensar, então, deu tudo certo, né? 21 dias de jejum e oração pela vida da sua mãe ficou boa e hoje ela está com muita saúde. Não é bem assim. Às vezes o jejum não muda o externo, né? Às vezes o jejum é para mudar o interno. E quando foi dia 1 a gente iniciou esse jejum, né? E quando foi dia 3 de janeiro, no outro dia, eu recebi uma ligação que a minha tia mais nova, conhecida como Carminha,
tinha falecido. E com isso, minha mãe tinha piorado, né? Minha mãe estava bem pior. Então, a gente iniciou um jejum dia 2, dia 3, mãe tinha piorado. E minha tia tinha falecido. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Então, foi para esse tempo que Jesus me chamou, para estar mais perto dele, porque eu ia precisar dessa força para esses primeiros dias do ano. Então, foi o que eu fiz. Primeiro, foi eu, meu marido e Arthur, a gente foi na casa de mãe, primeiro ver como era que mãe estava, depois que mãe estava medicada e estava melhor, a gente foi para o velório da minha tia. Chegando lá, a gente chegou mais ou menos às 19 horas nesse velório. Quando deu umas 22 horas por aí, minha gente, eu digo a vocês, Satanás, ele se levantou naquele lugar. Mas ele começou a acusar e a gritar, a dizer coisas sobre a família, que a família tinha sido negligente, que não tinha cuidado da minha tia. E eu lá quietinha, né, no meu lugar. Aí o diabo, ele veio exatamente na minha direção. E aquilo dali foi para mim uma experiência única. Eu nunca tinha passado por aquilo. Ali Deus, ele me mostrou porque ele tinha me levantado para jejuar nessa transição de um ano para outro. E Deus, ele falou para mim o seguinte: filha, você sabe o que está acontecendo aqui? E naquele lugar de morte, de choro, de dor, de sofrimento, eu digo a vocês, o nome de Jesus, ele foi exaltado e glorificado ali. O mal e toda a armadilha de Satanás ali, ele caiu por terra. Porque Deus, ele me fez transbordar o amor de Jesus. O amor de Jesus transbordou naquele lugar. Foi preciosa essa experiência, meus irmãos. Mas eu só consegui porque não fui eu. Porque foi o Espírito Santo através da minha vida. Então eu digo a vocês, vale a pena a gente parar um pouco desse ativismo nosso, dessa correria, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente ouvir o que Deus quer que a gente faça. Deus, ele nos dá a direção, ele nos mostra, ele é claro quando ele quer algo da gente. Então, o jejum, ele é um ato de dependência. Se acharmos que vamos resolver as coisas pela força do nosso braço, se acharmos que a gente vai resolver situações difíceis da vida, porque somos qualificados, porque temos diplomas, certificados, gente, a gente vai perder. Temos que reconhecer que a gente depende de Deus, que a força que precisamos vem de Deus. Lá em Zacarias 4:6, a parte B diz: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu quero que vocês lembrem dessa frase que eu disse no início. O sobrenatural sempre vai vencer o natural. Lá em Salmo 121:2 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus, ele quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente aprenda isso, que a intimidade, que o relacionamento muda destinos. Precisamos entender que sem Deus não podemos nada. Mas quando vestimos as vestes espirituais, aí eu digo a vocês, a gente fica forte, viu? E Satanás cai. Ele levanta para cair. Então eu quero dizer a vocês uma coisa. Gente, não vamos mais apenas ouvir as mensagens. Não vamos mais apenas cultuar só na igreja. Vamos ouvir e vamos colocar em prática. Vamos sair daqui e chegar na nossa casa e refletir: Senhor, o que eu preciso mudar? Essa mensagem que o Senhor me trouxe é para quê? Qual é a área que o Senhor quer transformar dentro de mim? A gente sabe que sempre terá alguma coisa que a gente precisa tirar, que a gente precisa mudar, para que Deus, ele cresça através das nossas vidas.
o jejum, ele une o crente ao trono da graça. E o que parece impossível aos homens torna-se realidade pelo poder de Deus. Precisamos nos comprometer. A gente hoje precisa nos comprometer com essas 5 vestes que eu trouxe aqui para vocês: serviço, adoração, palavra, oração e jejum. Isso é dar a Deus o que Deus quer da gente. Lembra do bolo? Então, a gente tem que dar a Deus o que Ele quer receber da gente, não o que a gente pensa que Ele quer. Então, a gente tem que começar isso hoje. Nós temos que estabelecer metas espirituais para esse ano. Nós temos que se dedicar, que caminhar com fé, crendo que as maravilhas Deus vai fazer no tempo dEle. Lá em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou fraca, eu sou pequena, eu sou falho, mas Deus está dizendo que quando eu estou fraco, Ele é quem me fortalece. Aí sim, eu posso tudo, né? Porque Deus é quem me fortalece. Lá em 1 Pedro 2,12 diz: vivam entre pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle. Então, irmãos, eu quero convidar vocês também a glorificar a Deus. Glorificar a Deus no trabalho, glorificar a Deus na sua casa, glorificar a Deus diante dos seus vizinhos, glorificar a Deus em tudo que você fizer. Foi para isso que Deus nos criou. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o propósito das nossas vidas. É glorificar a Deus através das nossas vidas. Então, que possamos ter esse relacionamento. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é o lugar mais seguro para a gente estar? O lugar mais seguro para o crente é o centro da vontade de Deus. Então, se a gente estiver no centro da vontade de Deus, a gente está no lugar mais seguro desse mundo. Então, se vocês esquecerem tudo que eu disse, mas vocês lembrarem disso, vocês vão fazer obras maiores esse ano de 2025. Então, vamos fazer agora uma oração. Uma oração de entrega, de arrependimento e de exaltação ao Senhor. Eu quero convidar vocês nesse momento para vocês ficarem de pé. Aí no lugar de vocês. Vamos ficar de pé. Vamos colocar a mão no nosso coração nesse momento. E vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a seguirmos firmes nessa caminhada. Vamos pedir a Deus que nos ajude a revestir, a nos vestir dessas vestes. Que a gente possa se desfazer de tudo aquilo que não agrada a Deus, para Deus nos refazer novamente. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui, Pai, nessa noite, Senhor. Estamos aqui porque queremos te dar graças. A gente não quer, Senhor, te pedir nada. A gente quer, Senhor, te pedir apenas, Senhor, a tua presença. Senhor, nos ajuda, Paizinho, a estarmos mais perto de ti. Nos ajuda, Senhor, a termos essa intimidade, Pai, contigo. Que o Senhor esteja, Senhor, nos ajudando a fazer a tua vontade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que tu queres, Pai, e não o que a gente quer. Senhor, nos dá, Senhor, dias bons, dias de glória, Senhor, nessa terra. Mas que para isso aconteça, Senhor, eu preciso servir, eu preciso te adorar. Senhor, eu preciso ler a tua palavra. Paizinho, eu preciso orar. Senhor, me ajuda a jejuar, Senhor. Me ajuda, Senhor, a estar diante da tua presença todos os dias da minha vida, Pai. Pois, Senhor, eu sei que o lugar mais seguro que eu possa estar é no centro da tua vontade. Ô, Senhor, me ajuda, Pai, a limpar o meu coração, limpar, Senhor, a minha alma, Senhor. Ó, Paizinho, eu te peço, Senhor, que homens e mulheres, Senhor, se levantem nessa igreja
para se santificar, para fazer, Senhor, conforme o Teu querer, para que o Senhor use, Senhor, aqui homens e mulheres, Senhor, para fazer o extraordinário nesse mundo, para fazer o extraordinário no meio que eles estão inseridos, independente, Senhor, onde eles estejam, um lugar de caos, mas o Senhor levantou, Senhor, aqui intercessores, Pai, para orar pelos seus, homens para orar pelos seus filhos, pela sua esposa, mulheres para orar, Senhor, pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Senhor, derrama, Pai, nesse lugar um óleo fresco, Pai. Senhor, derrama uma unção nova, Senhor, aqui nesse meio, Pai. Senhor, que o Teu Espírito possa transbordar neste lugar, Paizinho. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Oh, Paizinho, aqui tem muitos que Te amam, Senhor. Aqui tem muitos que anseiam da Tua presença. Oh, Senhor, se mostram para eles, Pai. Senhor, que a Tua presença possa transbordar em outras vidas, transbordar em outros ambientes, Senhor. Que cada um aqui faça da sua casa um altar de adoração, um altar de oração. Oh, Senhor, um altar de entrega, Pai. Derrama, Senhor. Derrama, Pai, um óleo fresco, Pai. Derrama uma unção nova, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.